Indiara e doutor Tiago, a comissão, doutora Isabela, vocês que me dão ok para começar, tá bom? Como ainda é 5, 17, 24, vamos ser pontuais, 17, Indiara e doutor Olá, boa tarde para os colegas que já estão em sala. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos trabalhar aí petição inicial criminal. Eu sou professora de prática penal também, dou aula disso todo dia. Que bom. Eu vou aqui com a minha experiência militante. Na técnica militante mesmo, mas é bacana. Eu atuo também em criminal, mas eu prefiro... Boa tarde. Boa tarde. Vamos trabalhar aí petição inicial criminal. Eu sou professora de prática penal também, dou aula disso todo dia. Que bom. Eu vou aqui com a minha experiência militante. Na técnica militante mesmo, mas é bacana. Eu atuo também. Doutor Tiago, doutora Isabela ou doutora Jolinda, alguém de vocês estão no YouTube? Estão o quê? Assistindo pelo YouTube também? Não. Ah, tá. É porque caso vocês estejam, é preciso que vocês diminuam o volume do YouTube, porque tem um delay, né? E fica ruim para nós acompanharmos por aqui, tá bom? Às 17h30, pontualmente, para nós iniciarmos, tá bom? Porque nós já estamos ao ar pelo YouTube. Nós já temos
Eu tinha olhado há uns 10 minutos atrás, nós tínhamos 19 pessoas já na sala. Então, vamos só esperar dar o horário para nós iniciarmos por aqui, tá bom? Nós estamos aqui com o presidente, querendo dar um tchauzinho para vocês. Bom dia, boa palestra aí, irmão. Eu fico comendo biscoito aqui, comendo biscoito de alimentos aqui, ó. O almoço. Boa palestra. Vou estar aqui assistindo. Obrigado. Um abraço, irmão. Estou aqui do lado. Tem 24 pessoas esperando. Olha, nós já temos 68 pessoas online, tá? Tem uma coisa aqui, então, é porque eu não... Liguei normal. Vini, eu acho que eu vou acho que não precisa estar no YouTube para mim, não. Você acha que precisa? Eu acho que precisa, não. Não vai me confundir isso aí. Eu prefiro só por aqui. Pronto. Bota no mosaico. É meu, você prefere ver você só? Eu prefiro me ver só. Mas e para fazer pré-composição? Sobre digitalizar todo mundo? Isso. Isso. Aí quando eu quiser voltar, só vem para cá. É? Só clica. Clica aqui. Entendi. Quantos? (19h31), doutora Diolinda, doutora Isabela, doutor Tiago, podemos começar? Nós temos 82 pessoas já no YouTube para acompanhar a palestra. Advogados, advogadas, senhoras e senhores, boa tarde. É com imensa honra que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Tocantins os recebe nessa tarde, de forma virtual, para um momento de conhecimento e aprendizado, com a presença do Dr. Tiago Dávila. Esse evento é organizado pela Escola Superior de Advocacia do Tocantins, a ESA, em parceria e apoio com a AB Tocantins e a Comissão da Jovem Advocacia. Tem o intuito de incentivar e fomentar a especialização da advocacia tocantinense e fortalecer o aperfeiçoamento jurídico do profissional neste mês comemorativo a toda a advocacia, cuidando do presente e preparando o futuro. Eu quero registrar a presença que está nos acompanhando nessa palestra, o presidente da Ordem dos Advogados, doutor Gedeon Pitaluga Júnior, a diretoria, os conselheiros federais, conselheiros estaduais, os membros e diretor da ESA, os presidentes de subseções, presidentes de comissões. E, nesse momento, eu passo a palavra para a membro da Comissão da Advocacia Jovem da OAB Tocantins, doutora Isabela Albuquerque. Boa tarde, pessoal. Sou Isabela, faço parte da comissão da Jovem Advocacia da OAB Tocantins. Quero aqui agradecer em nome da comissão, que foi com muito carinho que realizamos esse curso em parceria com a ESA. Quero agradecer a todos os inscritos, quero desejar uma excelente palestra. Quero também agradecer ao Dr. Tiago Dávila por ter aceitado o nosso convite e tenho certeza que a palestra será riquíssima de conhecimento e muita experiência.
E em nome da comissão, eu quero desejar uma boa palestra para vocês. Obrigada, doutora Isabela, pelas suas palavras. Eu convido para fazer uso da palavra a diretora administrativa financeira da ESA, doutora Diolinda Rodrigues Santiago Silva. Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu venho representar a ESA nesse evento. Agradecer o doutor Tiago Dávila pela disponibilidade de estar aqui contribuindo com a gente, contribuindo com nossos profissionais e os nossos estagiários, que com certeza tem muitos estagiários nos assistindo. Tenho certeza que fará uma palestra brilhante, com grande contribuição para todos que estão nos assistindo. Em nome da ESA, eu quero agradecer e desejar a todos um bom proveito desse momento que a ESA está proporcionando, juntamente com a AB e a Comissão Jovem da Advocacia. Boa palestra. Obrigada, doutora Diolinda, pelas palavras. Eu tenho a honra de convidar para fazer uso para apresentar a sua palestra, que traz o tema Petição Criminal na Prática, o advogado e presidente da Comissão de Políticas Criminais e Segurança Pública da OAB Tocantins, doutor Tiago Dávila. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar, primeiramente, o nosso presidente Gideon Pitaluga, agradecer pela oportunidade de falar um pouco de direito criminal, né, a todos os jovens advogados, estudantes e demais colegas profissionais aqui presentes. É uma honra, sem dúvida. Quero também cumprimentar a nossa presidente da Jovem Advocacia, doutora Yara, que tem feito um belo trabalho, tem realmente buscado trazer aos jovens advogados essa possibilidade de fomentação ao estudo, à atualização e também na busca dessas experiências, né, dessa troca de experiências, na verdade, entre o palestrante e também os que estão na Jovem Advocacia. A gente fica muito feliz de estar aqui presente, muito honrado. Quero cumprimentar todos que estão aqui nos assistindo e fazendo parte dessa possibilidade que eu diria, na verdade, que é uma troca de experiência. Eu sou advogado militante desde 2009, desde 2006 estou dentro do escritório de advocacia e a minha experiência ela é pautada, sem dúvida nenhuma, na militância diária, do dia a dia, na situação do advogado, da pessoa que acorda todo dia e sai para trabalhar em prol da advocacia, que não tem salário fixo, que não tem vamos dizer assim, aquele final de mês garantido. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem na advocacia a nossa esperança diária do nosso nos sustentar, né? Então, é isso que nos faz realmente prosseguir na vida diária na advocacia e, ademais, que vira, né, uma paixão, uma necessidade, eu diria assim, né, que corre a nossa alma e faz com que a gente tenha, assim, esperança cada dia nos nossos estudos, no nosso esforço, para que a gente consiga apresentar sempre um trabalho com qualidade e, além de tudo, poder contribuir com vocês aqui no sentido de passar um pouquinho da experiência que a gente adquiriu no decorrer desses anos, né? Queria dizer aqui que eu aprendo muito também com todos vocês e sem dúvida nenhuma, estou aberto a qualquer tipo de perguntas para que a gente possa, assim, trocar nossas ideias, os nossos conceitos e, assim, a gente crescer profissionalmente, tá? Feito essa pequena introdução de agradecimentos e essa pequena exórdia, a gente passa a tratar do nosso tema. Foi vamos dizer assim, um tema que foi escolhido de forma bem ampla, né? Ficou petição inicial criminal na prática, e eu ouso dizer que, a princípio, eu fiquei com várias ideias do que eu poderia contribuir com os senhores quanto a essa situação, quanto a esse tema, né?
E eu voltei, assim, a minha vida realmente de estudante de direito, de jovem advogado, para repensar um pouco quais dúvidas que eu tinha à época e o que eu poderia contribuir com os senhores no sentido de repassar essa minha singela experiência, né? Eu vou iniciar falando aqui, na realidade, tratando de forma mais filosófica um pouco. Eu quero iniciar a nossa palestra dizendo que o estudante de direito, o profissional, o advogado, acima de tudo, ele tem que ser um autodidata. Eu penso que não há como a gente ter um conhecimento, adquirir uma experiência, sem que nós não sejamos um autodidata na nossa profissão. Isso porque é muito simples. Nós temos as cadeiras do direito, das quais nós temos a nossa faculdade, estudamos, fazemos o curso com aquela veemência, aquela vontade, mas em que pese todo o esforço dos professores, todo o esforço realmente de todos os alunos, as matérias as quais são repassadas aos alunos, elas são vistas uma vez só. Então, aquela situação de ter a necessidade de um estudo aprofundado depende, sim, do próprio estudante de direito, do próprio jurista posteriormente. Não há como a gente ter um profissional do direito sem que ele não seja um autodidata. Confesso que é a primeira vez que eu estou dessa forma aqui, palestrando virtualmente, é algo novo para mim, mas a gente vai aqui se acostumando aos poucos e tentando melhorar a cada momento, tá? Então, a primeira pergunta que eu tenho sempre assim em mente é que o profissional do direito, para fazer qualquer petição, ele tem que ter um fundamento teleológico, um fundamento relacionado àquela principal pergunta que é vista no início da sua carreira, no início dos seus estudos, que seria o que é direito para você. Eu parto da concepção, eu tenho uma concepção singela que vem de Miguel Reale, que é a que eu me adapto mais e deixo livre aos que pensam e têm posicionamentos um pouco diferentes, mas, para mim, direito é aquela velha tripartição, que direito é fato, é valor e é norma, né? E trazendo isso para o ponto do direito criminal, nós temos o crime como um fato, né? Onde ele é valorado e, a partir daí, existem as normas que regem toda essa situação. O primeiro ponto da minha tentativa aqui de trazer algum conteúdo para vocês é dizer que mais importante do que propriamente você ter o conhecimento teórico é você organizar esse seu conhecimento teórico. Não tem como você, estudante de direito, você, jovem profissional, você, profissional da área, seguir numa linha profissional de trabalho sem que você tenha as suas ideias organizadas. E, para isso, eu geralmente sigo um passo a passo dentro da minha concepção do direito, que eu inicio com um primeiro passo de tentar compreender o problema, compreender o que está acontecendo. Então, quando você é acionado para entrar em uma ação penal, fazer a defesa de um cliente, o que vem à sua cabeça quando aquela pessoa vai e chama você para prestar aquele primeiro depoimento, aquela primeira prestação de serviço, né? Eu acho que eu cito aqui 6 casos que eu penso que são de primordiais análises. O primeiro seria, a primeira pergunta que você tem que tratar é qual o crime tratado no caso? E aí eu faço uma reflexão, identifique o crime, identifique que crime você vai cuidar, vai tratar. A primeira reflexão que eu faço. E aí, por quê? A partir dali, você vai conseguir ter uma ideia de realmente qual caminho você vai seguir, qual a pena a ser aplicada. Então, você tira daquele pequeno ato de você verificar qual crime vai ser tratado,
você já tira várias informações futuras para o seu atendimento, para a sua atuação, para a sua petição criminal, né? Eu tenho aqui a situação que você deve analisar sobre a ótica da penalidade aplicada. Então, você vai lá, não precisa ter essa preocupação de ter decorado, de ter na sua cabeça, efetivamente, todos os crimes do Código Penal. Se você me perguntar, Tiago, é importante saber todos os crimes? É importante, mas mais importante ainda é você saber aonde procurar. Então, vá lá no 121 do Código Penal, veja qual é a pena, né? Tá lá, 121 do Código Penal, matar alguém de 6 a 20 anos, ok? A partir dali, você já tem várias informações das quais vão te ajudar no sentido de você traçar um próximo caminho. Outra situação, a partir daí, você tem que ter a ideia qual tipo de ação penal que você vai ter essa atuação. Se há uma ação penal que trata, nós temos a ação penal, os tipos de ações penais, a pública e a privada, a pública subdividida em incondicionada e condicionada à representação, e nós temos a ação privada. Como você vai analisar se a ação ela é pública incondicionada ou ela é condicionada à representação? Só lendo o artigo. O artigo, ele te diz, né? Então, a gente tem essa possibilidade de ler o artigo, e quando ele não fala nada, a regra geral é que aquela ação é pública incondicionada. Então, a minha ideia é sempre de você ter uma forma de organização na sua cabeça, de estudo, de como você vai tratar aquela situação, do momento em que você identifica qual é o crime, até o momento que você vai tratar de nulidades. Então, vamos lá. Quando você tem a ação penal definida, você parte para saber qual o rito processual a ser seguido. Nós temos ritos processuais que são definidos da seguinte forma, é muito claro, são questões simples, mas que elas trazem para o profissional já uma coluna do que realmente ele pode abranger a partir dali em termos da sua atuação. Então, é importante se saber qual o crime que vai ser aplicado, que tipo de ação e qual o procedimento a ser seguido. O procedimento, eles são geralmente definidos pela quantidade da pena. Se maior de 4 anos, procedimento comum. Se abaixo de 4, se menor ou igual a 4 anos, procedimento sumário. E os casos de menor potencial ofensivo, com penas de 2 ou inferior, que são dos juizados especiais, são do procedimento especial sumaríssimo. Então, nós temos essas identificações relacionadas ao que o profissional do direito deve ter em mente. Essa pequena introdução que eu estou fazendo em relação à necessidade que se tem quanto à avaliação desses quesitos teóricos, é porque não há como a gente falar de direito de petição criminal na prática sem esses conhecimentos teóricos. É importante que o estudante, o jovem advogado, tenha essa base de conhecimento teórico para que ele possa atuar de maneira clara e precisa no atendimento do seu cliente e na realização da sua petição criminal. Outra questão muito importante que a gente tem que ser levada em consideração quando você tem que fazer uma petição criminal é você analisar em que momento processual você se encontra, né? Nós temos momentos pré-processual, que seria o inquérito policial, no caso. Então, durante o inquérito policial, quais petições ali eu posso ser usada, quais petições eu posso trabalhar antes da fase processual. Então, nós temos essa possibilidade
de se estabelecer o tempo processual e ali a gente já limitar quais petições nós vamos poder, né, trabalhar em cima daquilo. Basicamente, durante o inquérito policial, nós podemos sim fazer um pedido de relaxamento de prisão em flagrante, um pedido de liberdade provisória, né, um pedido de revogação de uma prisão temporária ou de uma prisão preventiva. Essas são as principais peças que seriam no inquérito policial, né, o qual é presidido por um juiz. Então, fica mais tranquilo a partir do momento que você sabe qual é o momento processual que você está ali vivenciando. A partir daquele momento você consegue ter já delimitar quais peças, as principais, são usadas naquele momento processual. Obviamente, partimos ali do inquérito policial, nós vamos ter uma denúncia, né, geralmente uma denúncia ou uma queixa-crime, né, no caso, mas sendo a ação pública incondicionada, nós teremos uma denúncia, né, o juiz abre o prazo para que se apresente, recebe a denúncia e posteriormente abre o prazo para que seja apresentada a resposta à acusação, né? Então, a resposta à acusação, ela é uma peça que nos livros um pouco mais antigos já se dizia assim. Eu já li livros que faziam referência da seguinte forma: na resposta à acusação, no caso chamado antigamente de defesa prévia, até hoje pode ser usado, ou defesa preliminar, sem problema, sem prejuízo algum, mas quando se falava em resposta à acusação, já se dizia assim: olha, não adiante a sua tese de defesa, na resposta à acusação você vai apenas falar ali do artigo 59 em relação aos antecedentes, mas não é importante você falar no mérito. Isso tem um fundamento, vamos dizer, a depender da estratégia que vai ser usada, né? E seria porque, né, nesse momento processual do processo penal, ainda não há, vamos dizer, o contraditório, né? As pessoas ainda não foram ouvidas, foi recebida a denúncia, mas ainda não há o contraditório. Então, a gente recebe a citação da resposta à acusação e vai fazer aquela resposta. O mais importante na resposta à acusação seria a indicação de testemunhas. Óbvio que se você tem uma prova robusta, se você tem um contraditório pronto a todas as informações que já vieram do inquérito policial, você vai manifestar de imediato na resposta à acusação. Mas há essa prerrogativa também de se analisar o mérito posteriormente, quando realmente já houver o contraditório, a oitiva das testemunhas de acusação, de defesa e o interrogatório do réu, né? Passado essa parte da resposta à acusação, o juiz, o processo vai caminhar para uma audiência de instrução e julgamento, e nesse momento a gente tem, né, após a audiência de instrução e julgamento, onde é ouvido a testemunha de defesa, a testemunha de acusação, de defesa, e posteriormente ao interrogatório do réu, posteriormente vem a apresentação de memoriais orais, né? É muito importante que a gente tenha a concepção de que, quando nós falamos petição criminal, nós estamos tratando da palavra petição de modo geral. Não significa dizer que petição é algo escrito formalmente. Pode ser que o pedido oral tenha que ser feito e nem por isso deixe de ser uma petição. O pedido oral. Então, na realidade, nós peticionamos todo dia de forma oral também, quando nós pedimos qualquer requerimento, qualquer tipo de solução ao judiciário. O interessante dessa discussão é que nós temos as alegações finais, no caso, em memoriais, os memoriais a serem apresentados de forma oral como regra.
né? E a gente tem a ideia de que eles são convertidos obrigatoriamente em memoriais escritos, né, com prazo tanto para a acusação como da defesa em 5 dias para serem apresentados. Mas, contrariando essa situação, o artigo 403, parágrafo 3º, ele diz que o juiz poderá abrir vistas a essa apresentação de memoriais escritos, ou seja, não seria uma obrigatoriedade do juiz. Então, analisando essa fase processual que nós temos da ação penal, a gente tem, na verdade, uma contradição, né? Porque a petição mais importante seria, de fato, a apresentação dos memoriais, né? Porque ali nós já teríamos o crivo do contraditório e ali sim nós vamos apresentar a defesa com base em tudo que já foi feito e no decorrer da instrução criminal. É o único momento. E a contradição da regra ser memoriais orais em 20 minutos. Ou seja, é claro um prejuízo para o réu nesse sentido. É uma discussão que é levantada, que nós temos essa situação de dificuldade, às vezes, de se conseguir, porque existe não a ordem para que o juiz faça, determine a apresentação de memoriais de forma escrita, mas sim que ela seja feita de forma oral. Então, é importante que tenhamos a concepção de que, a depender da complexidade do caso, é necessário o pedido, sim, de apresentação pela defesa também de memoriais de forma escrita, né? O segundo passo que eu vejo, o primeiro passo é a compreensão desse problema, né? Então, como eu disse, você compreender tudo isso, de que aonde nasce a ação penal, aonde nasce o inquérito policial, até o fim vamos dizer assim, desses memoriais escritos, é importante. Mas, identificando essa situação, nós temos posteriormente o segundo passo, que seria também uma dificuldade de todos, que requer um conhecimento teórico, mas é importante organizar com um todo o nosso conhecimento. Quando a gente fala de teses de defesa, nós temos muitas teses de defesa a serem apreciadas, estudadas, levantadas durante uma ação penal, e que todas elas vão fazer parte da nossa petição inicial. Mas para tentar organizar, vamos dizer assim, uma ideia de estudo, para que fique mais tranquilo, pelo menos no início, para que a pessoa tenha um conhecimento, eu costumo dizer que nós temos que ter 3 fundamentos. Eu penso assim: primeiro, a ausência de justa causa. A ausência de justa causa é o primeiro fato que deve se pensar como tese de defesa, porque ali você vai ter uma gama de situações onde a gente vai tentar combater a ação, né? Então, é importante a gente ter a ideia de ausência de justa causa. Aí, quando eu falo em ausência de justa causa, eu trago 5 pontos que devem ser pensados quando se trata disso. O primeiro é a inexistência ou existência do fato. Se o fato ocorreu ou não ocorreu. Então, quando a gente for fazer a nossa petição inicial, primeiro, vamos um passo a passo. O fato ocorreu? Sim. Não ocorreu? Não. Se o fato não ocorreu, eu já tenho uma tese de defesa a ser lançada na minha petição inicial. Outra situação é que esse fato, ele constitui crime. Ele é um fato atípico. Se ele é um fato atípico, eu também já tenho dentro da minha construção, da minha petição, uma outra tese de defesa, tá? Outra situação é o fato
ele ocorreu e ele é típico. O crime aconteceu, mas nós temos uma excludente de antijuricidade ou de ilicitude. No caso, uma legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal. Nessa linha de raciocínio, nós pautamos ainda dentro da justa causa, o fato ocorreu e é típico. Mas aí há uma excludente de culpabilidade, né? Então, o que acontece? O réu, ele é inimputável, há uma ausência de potencial consciência da ilicitude, e, posteriormente, nós temos o fato ocorreu e é típico, mas há uma negativa de autoria. Não houve o fato, ele ocorreu, mas não foi ele, não foi o autor que fez. Então, essas teses de defesa, e, por fim, se há provas suficientes para que seja sustentada uma condenação. Então, dentro dessa situação da justa causa, nós vamos analisar e atacar, na nossa petição inicial, nós vamos atacar na nossa petição inicial a justa causa, a ação, nós vamos atacar o mérito da ação, né? Então, tratamos do segundo passo em relação à identificação da tese, nós temos que tratar da justa causa. Posteriormente, tratado da justa causa, nós temos a questão da extinção da punibilidade. Vem posteriormente, dentro de um raciocínio, nós temos que ver, vem cá, e a prescrição desse fato? Existe? Não existe? Como é que está essa situação? Então, não adianta a gente tentar fazer uma petição inicial sem a gente ter o conhecimento das teses de defesa, né? Então, posteriormente a isso, a morte do agente, a decadência, a percepção, todos são causas de extinção da punibilidade. É uma forma da gente ter um raciocínio sobre a nossa petição inicial. Posteriormente, a gente tratou das cláusulas de extinção da punibilidade. Nós temos a questão de tratar da nulidade processual, né? Então, vamos tratar aqui se houve algum vício nesse processo, vamos analisar tudo isso antes da gente fazer a nossa petição criminal. Vamos tratar nessa situação. Então, o processo penal, ele tem os nossos regramentos fundados na nossa Constituição Federal, nos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do direito ao silêncio. Tudo isso foi conquistado a duras penas, vamos dizer assim, pela história. Então, nós lutamos muito para que hoje nós tenhamos um Código de Processo Penal. Então, as regras do jogo, elas têm que ser seguidas. Somente a gente tendo consciência de que as regras do jogo têm que ser seguidas, nós vamos conseguir, através da nossa análise, da nossa petição inicial, identificar determinada nulidade. Então, é interessante se observar a questão se houve prejuízo, se tem prejuízo para aquele réu em algum momento processual. Nesse momento, é a defesa do processo. Nós vamos defender contra o processo. O procedimento não foi feito correto. O devido processo legal não foi seguido, né? O devido processo legal na Idade Média era para saber se o réu era culpado ou não, era jogar uma brasa quente no chão e fazer ele atravessar. Se ele atravessasse aquela brasa quente sem sentir dor, ele era considerado inocente. Hoje não, hoje nós temos regras a serem seguidas, a questão também quanto sigilo bancário, interceptação telefônica, todas essas questões têm que ser analisadas com cautela por quem vai realizar a petição inicial, para que ele possa realmente, a partir dali, fazer com que a sua argumentação ela tenha uma coerência dentro daqueles fatos que ocorreram, né? Nós temos uma situação
de nulidades que são consideradas absolutas, outras que são consideradas relativas, as absolutas sendo arguidas a qualquer momento, as relativas no determinado momento, que na primeira oportunidade. Então, são questões, vamos dizer, básicas, que quem está estudando, ele tem, e quem está ainda na iniciação do curso na prática do processo penal, tem que ter essa base teórica para se poder fazer, né, a sua petição criminal, né? Passada a segunda fase, que é o segundo passo que a gente tem, né, relacionado à identificação da tese, é importante a gente identificar qual peça, qual petição vai ser utilizada naquele ato, né? E é importante a gente saber, mais uma vez, o momento processual. Por quê? Nós temos peças que são usadas a depender do momento processual. Vamos a um exemplo. A petição que pode ser usada em qualquer momento processual, nós temos o habeas corpus. O habeas corpus, ele pode ser utilizado, ele é um remédio constitucional, mas ele pode ser utilizado como petição do início ao fim do processo, a qualquer momento. Tendo uma ilegalidade e uma afronta à liberdade do cidadão, ele é cabível, né? Se combate com o habeas corpus e ele é utilizado em qualquer momento daquela fase, né? Então, nós temos o habeas corpus. Posteriormente a isso, como já foi falado anteriormente, segue-se a ação penal, nós temos os pedidos também no inquérito, no momento do inquérito policial, da liberdade provisória, da revogação e dos pedidos de relaxamento de prisão, né? Nós temos no meio dessa situação também, vamos dizer, concomitantemente ao processo que já se tem instaurado os pedidos de incidentes de insanidade mental, falsidade, e por aí vai, né? Nós temos várias situações que dependem do momento processual. Então, é importante que nós tenhamos uma clareza do momento processual em que nós nos encontramos, porque ali também nós vamos definir, né, vamos identificar a peça criminal, a petição criminal que vai ser usada naquele momento. Posteriormente a uma sentença prolatada, nós temos os recursos, né, o recurso de apelação, posteriormente ao recurso de apelação, que é o mais comum, né, no caso. Nós temos alguns outros, como os embargos infringentes, a carta testemunhal, mas se tendo uma clareza entre esse início até esse final da ação, do inquérito policial, até a sentença prolatada, já é suficiente, né? Falando da petição propriamente dita, é interessante a gente trazer aqui a discussão sobre recentes mudanças que nós tivemos no nosso Código de Processo Civil, que orientou, né, trouxe a nova orientação quanto ao endereçamento ao juízo, né? Nós temos uma celeuma criada junto ao direito penal, direito processual penal, na qual nós temos a figura do juiz natural. E no processo penal, nós temos já posicionamentos fortes na defesa, no sentido de que não se deve utilizar o termo ao juízo, e sim, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara criminal da cidade tal. Por quê? Seria uma afronta a esse princípio do juiz natural, né? Também a regra do direito à dignidade do próprio réu, que tem que ser julgado pelo juiz ali que instrui o processo. Então, nós temos essas situações de problemáticas em relação a se usa o ao juiz ou não, ou se usa o excelentíssimo, né? Particularmente, eu tenho utilizado o
o excelentíssimo nas petições criminais e nas petições cíveis, quando ocorre, eu tento usar ao juízo, né? Eu digo tento porque, na realidade, ainda é uma construção nova e, por vezes, a gente não consegue ainda se livrar dos nossos, vamos dizer, arraigados pensamentos e da forma como foi aprendido. Então, outra questão importante é nós identificarmos a competência, né, a organização judiciária, a qual o juízo vai ser endereçado, né, se um juiz estadual ou se um juiz federal. Os crimes federais são aqueles crimes que têm que geralmente são crimes cometidos contra a União ou suas autarquias e por aí vai. Por exemplo, um crime, um assalto ao Correio, ele vai ser julgado à Justiça Federal, tendo em vista que o Correio pertence à União. Então, são questões a serem analisadas nesse sentido. Pois bem, eu tinha que fazer uma pequena introdução relacionada, trazer um pouco da questão teórica. Não há como a gente falar de petição criminal sem que a gente consiga ter vamos dizer assim, uma reflexão teórica a respeito disso. Eu acho que o estudante de direito, o jovem advogado e o próprio advogado atuante, ele tem que o tempo todo estar organizando a sua forma de atuar, né? A sua forma de olhar o direito como um todo. Não tenho pretensão aqui de esgotar a forma de analisar, de atuação e de aprendizado de ninguém. Mas o que eu tenho visto bastante é que existe, sim, uma possibilidade da gente conseguir ter uma base sólida em termos da nossa petição criminal, né? Então, fazer a petição criminal não vai ser simplesmente eu chegar e saber endereçar, saber, vamos dizer assim, chegar e saber saber definir uma tese. A gente tem que ter esse conhecimento teórico, mas alguns desses conhecimentos, eles têm que ser uma base formada. Não há como a gente falar de inquérito policial sem a gente saber quais são as peças, né, que ali não tem como a gente pensar numa petição criminal dentro de um inquérito policial, na qual ali, naquele momento processual, são usadas determinadas petições apenas, né? Então, trazendo para as peças específicas, a primeira delas, tratando do nosso pedido de liberdade provisória e de um pedido de revogação, né, de prisão preventiva, nós temos que ter como base forte desses pedidos a necessidade realmente, a proporcionalidade daquela prisão, qual outra medida pode ser assegurada para que não ocorra aquela prisão. Então, são situações teóricas que, na prática, a gente consegue analisar a partir do momento que a gente tem essa base teórica bem formada, né? Eu tenho eu penso que, como a gente vai trabalhando no dia a dia e aprendendo a cada dia junto com o processo, vamos dizer assim, a gente tem que também conseguir ter na nossa petição criminal a demonstração clara do que a gente realmente quer ali para o juiz, né? Muitas vezes, um pedido que é feito, ele não representa, muitas vezes, o que foi escrito ali no fato. Então, qualquer petição inicial que for ser feita, a gente tem que ter aquela base de pensamento que existe primeiro, né, os fatos,
o direito e o pedido, né? Nós temos que fazer o endereçamento, apresentar os fatos, apresentar o direito e apresentar o pedido. Essa regra de, vamos dizer assim, de base de fundamento em relação a uma petição inicial, ela vai se tornar infalível do ponto de vista para que a gente possa fazer qualquer petição criminal, né? Então, é importante, eu penso que a gente consegue traduzir de uma forma clara a partir do momento que a gente tem essas questões muito fortes no nosso conhecimento teórico. Então, a união do conhecimento teórico com a prática, ela vai trazer para a gente essa base de conhecimento. Vou beber uma água, só um minuto. Pois bem, continuando. É importante que o jovem advogado ele tenha consciência, como eu falei lá mais antes, da necessidade do seu estudo, obviamente, mas é importante também que esse estudo seja organizado. Nós não conseguimos, dentro do direito, vamos dizer assim, que são muitas matérias, são muitos fatos a serem trabalhados, a absorção, muitas vezes, de tudo o que nos proposto. Então, não há essa possibilidade de nós sabermos tudo de uma vez, né? E na ponta da língua e de uma forma bem clara. Agora, o importante é você saber procurar, saber obter uma informação, saber que aquela petição inicial que você está fazendo, ela vai ter uma repercussão ali no juízo, que vai dar uma diferença em relação aos fatos que estão acontecendo, né? Então, é recomendável que o profissional do direito, ele tenha esse cuidado com a parte teórica e que ele leve essa parte teórica sistematizada para a prática. A prática do direito penal, ela vai nos ensinar claramente a gente distinguir esses momentos, distinguir essas situações, mas também é importante a gente sempre estar buscando a sistematização dessas práticas. Eu vou aqui tratar do assunto também relacionado à questão, quando a gente tem ali na nossa mão um caso, né? Eu queria compartilhar com vocês algumas situações de experiências, né? Determinada vez chegou no meu escritório um cidadão e ele falou assim: olha, eu cometi esse determinado crime, não era um crime dos mais tão graves assim, mas era um fato que geraria sua prisão. Ele tinha se evadido e estava foragido. E aí o advogado criminal, nesse momento, ele tem que ter até mesmo, às vezes, a frieza de tomar a melhor decisão, de pensar na sua petição criminal como uma forma, não só do que ele vai escrever, mas sim das atitudes que ele vai tomar. E foi uma decisão muito difícil quando eu tive que virar para ele e falar assim: olha, não tem como eu te defender sem que eu te apresente na delegacia. E você vai ser preso, e aí sim eu vou tentar a sua liberdade provisória, né? É óbvio que nenhum cliente, nenhum que está ali respondendo naquele primeiro momento, ele deseja isso. Ele deseja ouvir do advogado: não se preocupa, eu vou lá, eu te solto, não fica tranquilo. Mas ele realmente se evadiu do lugar, não tinha possibilidade alguma de reverter aquela prisão naquele momento da forma como se encontrava a situação. Então, requer um pouco de coragem. Ele foi apresentado, foi preso e 10 dias depois foi solto, né? E passou, né, claro, obviamente, a responder o processo de forma mais tranquila, né?
E o detalhe maior é que eu tive que ir na audiência, vamos dizer assim, onde ia ser feito a representação, né? No caso, um dos crimes que ele tinha cometido era de ação penal pública condicionada à representação, né? No caso até de ameaça. Então, havia a necessidade de que houvesse a confirmação da vítima contra o crime de ameaça. Existiam vários outros crimes, mas havia necessidade da confirmação da vítima. E eu resolvi ir nessa audiência. Eu falei, eu vou nessa audiência, me desloquei, era em outra cidade, me desloquei, e eu não fiz nada nessa audiência. Eu não fiz nada, eu não fiz qualquer petição, nem escrita e nem oral, a não ser que eu tinha feito, obviamente, o pedido de liberdade dele, posteriormente à saída dele. Mas já havia o parecer do promotor, do Ministério Público, pelo indeferimento, e naquele momento estava prestes a ter a decisão do juiz, e ela ia ocorrer exatamente nessa audiência. Quando foi um dia antes, o juiz deu a decisão pela não concessão da liberdade provisória, e a audiência era um dia depois. E eu não fiz nada, mas eu me sentei lá representando o réu e simplesmente fiquei calado. O que eu senti naquele momento, né? Que a minha presença naquela audiência, ela soou basicamente como uma petição à vítima, porque existia uma situação entre eles familiar, e ela vendo que o advogado estava lá preocupado, vamos dizer assim, com o seu cliente, né? Quando o juiz perguntou, e aí, deseja prosseguir, deseja representar? Houve aquele silêncio de 10 segundos, ela olhou para mim e falou, não, eu não vou representar, porque eu não me sinto ameaçada por ele, e a partir desse momento, eu pedi pela ordem ao juiz, e falei, doutor, nós estamos diante de um fato novo, eu sei que o senhor já negou a liberdade, mas diante desse fato novo, ela afirmando na presença do senhor que não se sente ameaçada, eu gostaria que o senhor concedesse e fizesse a reconsideração do seu pedido de liberdade, do pedido de liberdade do réu. O juiz, obviamente, perguntou ao Ministério Público, que não estava muito feliz com a situação, e falou, não, se a vítima está dizendo, eu realmente não vou me opor. E ele foi solto. Então, a prática penal, a ideia que você tem, né, do que você vai apresentar, da forma como você vai atuar, muitas vezes ela é surpreendente, porque você precisa estar ali atuando. Eu costumo dizer que a prática penal, as ações penais, a defesa, ela é junto com aquele ditado que você tem que estar ali, você tem que estar tentando. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, você sempre tem que estar intentando um pedido de liberdade, um pedido de soltura, um pedido de oitiva de uma testemunha importante, e é sempre uma tentativa, né? É importante que nós tenhamos a responsabilidade com os clientes que nós atendemos de realmente falar a verdade, de ser sincero com o cliente, de tratar do assunto com o cliente da melhor forma possível e verdadeira, porque tudo que é feito naquele momento do atendimento, depois você é cobrado. Então, a prática nos ensina muito. E quando se trata de peticionamento, muitas vezes o seu peticionamento foi muito bem feito, mas não por isso não merece, vamos dizer, um contato, correr atrás, despachar. Quando a gente fala de você ter vamos dizer assim, ter um esforço pelo cliente, quando você, além da sua petição escrita,
que você coloca lá, mas você se dirige também ao juiz, se dirige ao promotor e fala, olha, minha petição está lá, eu peço venha que seja analisada com cautela, porque eu realmente acredito que meu cliente tem razão por causa disso, e você recebe sempre aquela resposta, né, dizendo assim, não, vai ser analisado, vamos esperar, mas isso faz parte. Tem que se ter a consciência de que não há qualquer diferença entre você peticionar e você peticionar oralmente também. Você tem que também buscar essa forma de pedir, de suplicar e de correr atrás das situações que fazem parte. Tá? Eu estou vendo aqui, são 18h24, né? Ainda como é que está o tempo? Não sei se alguém pode me falar aqui. Sim. Doutor, então, nós tínhamos 50 minutos, né? Nós estamos chegando aos 50 minutos, mas o senhor fica à vontade, nós estamos com 97. Na última vez que ele estava, nós estamos com 97 pessoas no YouTube. Se o senhor puder já fazer as considerações, mas eu deixo o senhor à vontade para fazer essa palestra. Eu vou finalizar, mas quero trazer aqui, mais uma vez, mostrar para as pessoas que estão aqui presentes que eu enxergo com muita clareza que a experiência, o tempo, ele é mercúrio cromo aos advogados. Se dediquem, estudem, sejam, vamos dizer assim, supervenientes à experiência, à prática, acreditem no tempo, acreditem na busca sempre por dias melhores, que o direito criminal, a petição criminal, ela é importante, mas é importante sim que nós tenhamos o nosso conhecimento teórico a fundo também sistematizado. Então, tudo que foi estudado, que você estudou, que você tem na sua cabeça como, vamos dizer ali, como conceitos teóricos, pegue esses conceitos em determinado momento e organize eles dentro de você, dentro do que você estudou, porque a partir daí você vai ter um conhecimento para transitar, vamos dizer assim, no direito criminal, em qualquer petição criminal, né? É importante que a gente tenha essa consciência, que a gente tenha a consciência que o direito criminal, ele tem as nossas dificuldades. É importante que a gente saiba se portar em uma delegacia, em um presídio, que a gente tenha consciência, sim, das nossas prerrogativas, mas que nós também saibamos nos portar, saber pedir. Quando a gente fala de petição, nossa vida é pedir, então a gente tem que saber pedir, mas a gente pede com veemência, a gente pede com esforço, a gente faz por onde acontecer e a gente movimenta o direito. Eu fico muito feliz de, no mês do advogado, eu estar aqui na presença de todos vocês, dando a minha participação, a minha singela participação. Quero dizer que eu estou à disposição, vou deixar disponível o meu e-mail, para quem quiser eventualmente fazer mais perguntas, e o que eu puder contribuir, eu estou aqui sempre também com a OAB Tocantins. Nós temos algumas situações aí que nós estamos resolvendo do nosso sistema prisional, nesse momento tão difícil da pandemia. Então, eu só tenho a agradecer a todos, muito obrigado mesmo, e se cuidem, se protejam nesse momento tão difícil da nossa vida, tá? Muito obrigado a todos. Doutor Tiago, muitíssimo obrigada, mas antes de finalizar, eu quero passar a palavra ao presidente da Ordem, doutor Gideon Pitaluga, para fazer as considerações, porque ele ficou aqui atrás, trabalhando, mas ele fez questão de pedir que deixasse a voz ao volume alto para ele poder acompanhar. Não, pode ficar à vontade, só dar um tchau, Tiago, parabéns. Estava acompanhando aqui, né, embora não seja criminalista, mas tendo uma aula aqui
de direito penal, de postura, boa postura, de boa prática de um advogado criminalista que tem a minha maior admiração. Então, parabéns pelo profissional que é, parabéns pela live. E já antecipo, não sei se a Érica falou, que os índices de público aí foram altíssimos, né? Então, a altura mesmo, correspondente do nível, do alto nível da sua manifestação, da sua palestra, da sua live. Parabéns, irmão. Tamo Presidente, junto. se me permite a palavra, um minuto. Fala, presidente. Oi, Jana. Sim, beijo. claro. Nossa vice-presidente, doutora Janaí, também está aqui na nossa sala. Claro, doutora, a palavra é toda sua. A gente sabe que live tem essas coisas particulares, né? Ah, show! Eu agradeço a sua participação aí, que está fantástica, juntamente com a Érica. Muito obrigada, presidente. A próxima é sua, né, Jana? Terça-feira. A próxima é sua. Vou estar assistindo também, vou estar do lado. E, em segundo lugar, eu gostaria de agradecer ao doutor Tiago, que sempre recebe os nossos convites, assim, de pronto, e que cada vez mais se demonstra um colaborador do sistema OAB. Então, por mais que eu tenha chegado logo no finalzinho, assisti uma parte no YouTube, eu queria agradecer de pronto a prontidão do doutor Tiago, que sempre que a gente precisa dele, ele está aí para nos auxiliar. Imagina. E a OAB é isso. E parabéns à ESA, né, Jana? Parabéns à ESA pela iniciativa, do professor Guilherme e todo mundo da diretoria da ESA. Parabéns, show de bola. Show de bola mesmo. Show de bola mesmo. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Janaí. Você sabe que do meu carinho, do meu respeito e da admiração que eu tenho por você, né? Somos conterrâneos de estudos, desde a época da UBRA. Quero agradecer a doutora Isabela também. Ela trabalha aqui comigo e eu tento, de forma singela, sempre passar, né, algum ensinamento. E, ao mesmo tempo, quero dizer que eu aprendo muito, muito mesmo, todos os dias, com todos os outros advogados, independentemente da idade. Tenho respeito por todos os advogados, independentemente da idade e da experiência. Acredito que, como eu falei, né, o tempo nos ajuda também. Tenhamos um tempo como um amigo. Ele vai, a cada dia mais, tratar, né, das nossas dificuldades e vai nos ajudar, sim, nesse momento. Muito obrigado a todos, obrigado, presidente, obrigado, doutora Janaí, obrigado, Érica, pela condução no nosso cerimonial, obrigado ao Vinícius, que foi responsável pela organização da sala de reunião, agradecer a todos mesmo, de maneira muito forte, e dizer que eu estou à disposição, eu sou um servo. Como o senhor fala, né, presidente? Isso aqui, OAB OAB não é bônus, não, é ônus, não adianta. A gente está aqui para isso. Vamos junto. Parabéns, Thiago. Beijo, Jana. Érica, toma conta aí do cerimonial. Obrigada. Mais uma vez, eu quero agradecer ao doutor Tiago. Nós queremos deixar para os participantes se ficou alguma dúvida, só enviar e-mail para a ESA, que a ESA encaminha para o doutor Tiago. E, em nome da OAB, agradecemos a presença de todos. Tenham uma boa noite e que Deus os abençoe e se cuidem. Fiquem com Deus. Era rápido.